Olhando agora para o exemplo 1, diz o seguinte: sabendo que o círculo C está centrado em Q e que o ponto P pertence ao círculo, dê a equação da reta tangente a C que passa por P. Então, eu tenho um círculo com centro Q igual a 2 e 4, né? E o ponto P, 2 e 1, bom, já dá para ver que a abscissa aqui é a mesma, né? Então, o ponto P ele vai estar numa reta aqui, vertical, passando no Q. Esse é o ponto P, em coordenadas 2 e menos 1, pertence ao C. Pede, dê a equação da reta R, tangente a C, que passa por P. Então, a equação da reta R, tangente aqui. Você tem muitas maneiras de fazer isso, né? E diz ali, encontre também a outra reta tangente a C paralela a R. Bom, a outra reta tangente a C, que é o círculo, e paralela a R, é esta aqui que está passando por esse ponto. Bom, tem várias maneiras de eu pensar nisso, né? Por exemplo, para encontrar a equação de uma reta, eu preciso do vetor diretor e um ponto. Um ponto eu tenho, ponto P. O vetor diretor é o vetor ortogonal ao vetor QP. O vetor QP é o vetor, por exemplo, posso pensar assim, ó, QP é igual a 2 menos 2, que é zero, um menos 4 é 5, né? Então, zero, quer dizer, menos 5. Menos 5. Então, esse é o vetor QP. Né? Se eu pensar, então, num vetor ortogonal a esse, né? Posso pensar num vetor vertical, um vetor V aqui. Agora pensando em termos de vetor, né? V, então seria 5 e 0. 5 e 0. O vetor, é claro que qualquer vetor vertical ele vai ser paralelo a PQ e qualquer vetor horizontal vai ser paralelo a V. Mas eu posso então encontrar uma equação da reta R escrevendo R igual a o ponto P, né, que tem coordenadas 2 e 1. Então, pensando na equação paramétrica, ou até pensando na equação reduzida, né? Pensando na equação paramétrica, eu posso escrever x é igual a 2 mais 5t e y é igual a menos 1 mais 0t, ou simplesmente y igual a menos 1. Aqui nesse caso, ó, com y igual a menos 1, ou simplesmente y igual a menos 1. Por quê? Porque se o y é igual a menos 1 e não depende do parâmetro t, que isso aqui é zero, aqui o x pode ser qualquer valor e o y vai ser sempre menos 1. Então é a reta horizontal aqui, y igual a menos 1. Se eu pensar no módulo aqui do vetor, ou melhor, na norma do vetor QP, que a norma é 5, né? Então a norma aqui de PQ, a norma de QP é igual a 5. Então o raio aqui é igual a 5. Logo, se aqui a ordenada é 4, aqui vai ser a ordenada y igual a 9. Então a equação dessa reta aqui é a equação y igual a 9. E essa é a equação y é igual a menos 1. Essa é a equação dessa reta e essa é a equação dessa reta. Muito bem. Aqui a solução do livro é um pouquinho diferente, né? Montando a equação do círculo e substituindo um ponto no círculo, ele encontra o raio. E então, depois, pensa no outro ponto aqui de tangência, como um ponto que tem coordenada A, né? E abscissa 2, e aí na equação do círculo, resolvendo a equação, chega-se em duas soluções, né? Uma é A igual a menos 1, que é a abscissa a ordenada do ponto P, e A igual a 9, que é a ordenada do ponto aqui, que não está nominado, mas ponto que é a intersecção da reta R' com o círculo C. Então, uma outra forma de resolver.
que chega na mesma solução, certo? Agora analisando aqui esse teorema da posição relativa de reta e círculo. Então, se a reta tem a equação ax mais by igual a c e o círculo de centro A x0, y0 e o raio alfa maior que zero, então a intersecção DC do círculo com a reta é vazio somente se a distância do centro até a reta for maior do que o raio do círculo. Então, quer dizer, o raio do círculo é alfa, né? Aqui nessa figurinha. Então, se a distância de A até a reta for maior que alfa, a reta não tem nenhum ponto em comum aqui com o círculo. E se a intersecção de C com R for um único ponto, isso vai acontecer se e somente se a distância de A até R for exatamente igual ao alfa, ao raio. E a intersecção de C com R consiste exatamente em dois pontos, C e somente se a distância de A até R for menor do que alfa. Então, a distância de A até R for menor que alfa, a reta vai intersectar aqui o círculo em dois pontos. A demonstração desse teorema consiste basicamente em escrever a equação da reta que já está dada ali, né? R igual a ax mais by igual a c. A equação do círculo, deixa eu dividir aqui, a equação do círculo é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a alfa ao quadrado. Pensando nisso, então, como um sistema de duas equações, eu posso escrever isso aqui, y como sendo c, e y como sendo c, vamos botar assim, menos a sobre b vezes x, mais c sobre b. É claro, com b diferente de zero. Se eu substituir o y na equação do círculo, aqui, né, sendo conhecido x0 e y0, eu vou ter uma equação em uma única variável, a variável x, e é uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, ela vai ter uma solução, nenhuma solução, ou duas soluções. Né? Vai ter duas raízes, uma ou nenhuma. Né? Então, essas soluções vão ser as coordenadas de x, que são as coordenadas x dos pontos de coincidência da reta R com o círculo. Então, essa demonstração aqui está na página 8 aqui da seção da unidade 4, né? Fica como desafio, né, para mostrar e explicar essa demonstração, mas consiste em mostrar, então, analisar a quantidade de soluções dessa equação aqui do círculo quando eu substituo aqui. E por fim, aqui nessa seção, um exemplo 2, calcule a distância do ponto P à reta R. Né? A distância ponto P à reta R. Bom, a gente pode usar direto a fórmula aqui, né? Da distância do ponto à reta, aplicação direta de fórmula. Podemos também, tem três formas diferentes de resolver aqui apresentadas no livro. Podemos também resolver o sistema aqui, encontrar o ponto da intersecção e aí encontrar a distância do ponto da intersecção da reta com o círculo, né? E aí a distância desse ponto até o centro, certo? Até o centro. E também uma terceira solução aqui, seja a R' reta que passa pelo ponto P é perpendicular. A gente sabe que a inclinação da reta perpendicular tem um coeficiente angular aqui igual a menos 1/2, já que o coeficiente angular aqui da reta R é 1. Né? Então, podemos escrever essa reta aqui e encontrar a intersecção das duas retas, da reta R com a reta que passa pelo centro do círculo e intercepta, né, a reta R. A intersecção das duas retas, a reta que passa pelo centro e pelo ponto de tangência e a reta R', a reta R e a reta R'. Muito bem.
Então, vou deixar para vocês darem uma olhada com mais calma e fazer as contas aqui. E depois a gente vai rever isso aqui lá nos exercícios. Até mais.